eu vou falar é uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, o muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Uma boa nova tenho pra você: o sangue de Jesus pode demolir todo o murinho e todo o murão que está crescendo no seu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Preste atenção no que eu vou falar. É uma coisa séria, não é de brincar. Toda vez que eu peco e não peço perdão, o muro vai se erguendo no meu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Uma boa nova tenho pra você: o sangue de Jesus pode demolir todo o murinho e todo o murão que está crescendo no seu coração. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho. O pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho, o pecado é um tijolinho. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. Se você deixar, ele faz um montinho, onde a mão de Deus não pode entrar e dele vai te separar. O pecado, ele é assim, ele é como um tijolinho. De pouquinho em pouquinho, de tijolinho em tijolinho, um construtor, ele consegue fazer o quê? Um murão bem grande, né? Então, isso que o pecado faz. Se nós deixarmos ele entrar no nosso coração, se nós deixarmos pode ser que você pense assim, mas é só um pouquinho, é bem pequenininho, né? O meu pecadinho é desse tamanho, assim, não vai fazer mal entrar aqui no meu coração. Só que aí, hoje é um pouquinho, amanhã outro pouquinho, e quando vê o coração está todo tomado pelo pecado, a nossa vida está toda tomada pelo pecado, e aí como fica? Fica aquele murão enorme, e o que acaba acontecendo? O pecado acaba nos separando do Senhor, acaba nos separando de Deus, porque Deus, ele não gosta do pecado, ele odeia o pecado. Amém? Então, crianças, hoje, continuando o nosso plano perfeito, né? Nossa série do plano perfeito. Hoje é a nossa segunda
a segunda cor, que é a cor preta, que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, fica ligado aí, pega a sua Bíblia, que nós vamos ler bastante na Bíblia hoje, tá? Em continuação aqui, da semana passada, no nosso plano perfeito, nós vamos falar hoje sobre o pecado. Aqui vocês estão vendo ó, o coraçãozinho aqui, eu não sei se dá para ver aí, mas ele está com uma carinha aqui bem triste. E está todo escuro, né? Todo escuro assim. Ele está representando o pecado. Porque quando nós fizemos algo de errado, quando nós fizemos algo, porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. E quando nós fizemos algo de errado, tenho certeza que também vocês se sentem assim, a gente fica assim com o coração apertado, fica com o coração triste, porque a gente sabe que errou, a gente sabe que cometeu um erro, né? E a gente sabe que aquilo que a gente fez não era certo. Mas aí muitas vezes a gente faz assim, a gente pensa, mas eu não queria fazer, mas eu fiz, mas por que eu fiz se eu sabia que era errado fazer? Por que eu sou assim? Muitas vezes a gente se pergunta assim, por que eu sou assim? Eu sabia que era errado, mas eu fui lá e fiz. Né? E aí a gente fica se arrependendo depois. Aí tem o segredo, o arrependimento. Porque se a gente faz errado, a gente sabe que errou, e a gente se arrepende lá no fundo do nosso coração, e a gente clama ao Senhor, a gente pede perdão a Deus, e pede perdão também para a pessoa, talvez, em que a gente feriu, que a gente magoou, nossos pais que nós desobedecemos, né? Então, pronto, nosso coração já fica assim tão leve, a gente fica, né? Fica já com outro sorriso, já dá um sorriso, né? Um sorrisão, já fica bem. Então, a gente vai entender um pouquinho hoje por que a gente faz isso, por que a gente erra mesmo não querendo errar, por que a gente peca sabendo que é pecado. Então, nós vamos começar aqui, lendo lá em Romanos 3, 23, já abriu, Cecília? Começou no Gênesis, tá. Então, vamos lá para Gênesis. No Gênesis 3, peguem a Bíblia de vocês aí. Gênesis 3, 22 ao 24, nós vamos ler aonde foi que tudo isso aqui começou. Aonde foi que o pecado entrou no mundo. Quer ler? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiar de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre a história de Adão e Eva, né? Que eles viviam lá lindamente no paraíso. Eu fico imaginando aquele paraíso devia ser lindo demais, né? Com as flores lindas, com o jardim maravilhoso que Adão tinha para cuidar, com os animais que Deus fez e que Adão deu um nome para todos eles. E em seguida, Deus deu a Adão uma esposa, a Eva, né? E eles viviam maravilhosamente bem lá no paraíso. Eles tinham tudo que eles precisavam, eles tinham. Mas Deus tinha dito para eles assim, que havia duas árvores, uma que eles não podiam tocar, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse assim para eles, vocês não podem comer dessa fruta, vocês podem comer todas as frutas que existem no jardim, podem usufruir de todo o jardim, mas não comam daquele fruto lá. E também existia a árvore do conhecimento, a outra árvore da vida, que se eles também comessem, eles viveriam eternamente. Então, quando eles pecaram, que eles foram lá e desobedeceram a Deus, e comeram a árvore do conhecimento, do bem e do mal, eles logo viram o quê? Lembram? Logo viram que eles estavam nus, que eles estavam sem roupa. Porque aí, logo já o que aconteceu? O pecado já entrou no seu coração. Eles já desobedeceram a Deus. E olha como era lindo, porque eles tinham assim uma intimidade tão grande com Deus, que Deus descia todos os dias, no final da tarde, e ia conversar com Adão no jardim. Vocês imaginam? Deus
descer no final, assim, vir no final da tarde, sentar com Adão e ficar conversando com ele todos os dias. Ele tinha esse acesso com Deus. E quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus, o que aconteceu? Acabou esse acesso que ele tinha com Deus, essa conversa que ele tinha todos os dias com Deus, já não existiu mais. Porque aí o Senhor não veio mais, porque aí aconteceu o quê? Uma separação, o pecado separou Adão de Deus. E para que Adão e Eva não comessem lá o outro fruto, que aí eles viveriam eternamente, o que aconteceu? O Senhor expulsou eles do paraíso. Então, acabou a moleza para Adão e Eva. Já não tinham mais o paraíso. Por quê? Por causa do quê? De uma desobediência. E vocês entendem como é grave isso, como que eu vou dizer que me fugiu a palavra aqui, como foi importante, como era e seria importante eles obedecerem ao Senhor até o fim. Poderíamos hoje estar todo mundo lá no paraíso já, né? Mas, infelizmente, por causa disso, o pecado entrou, através, então, de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Como nós somos descendentes de Adão e Eva, o que aconteceu? O que acontece? Nós já nascemos com pecado também, né? Já é natural nosso, do homem, nós já nascemos no pecado. Ah, tia Adriana, mas e agora? Já nascemos no pecado, e agora? Como faz? Agora nós vamos lá, vamos para a Bíblia de novo. Vamos lá agora sim, nós vamos lá em Romanos 3:23. E vamos ver, vocês vão ver que tem solução, sim. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está vendo? Ó? Todos pecaram, todos nós somos pecadores. Meu coração não quer parar aqui. Somos pecadores, mas nós necessitamos da glória de Deus, graças ao Senhor que tem misericórdia de nós e que teve um plano perfeito para as nossas vidas. E até o final, ali, até chegar no verdinho, vocês vão entender exatamente o que quer dizer esse plano perfeito. Tá bom? Então, nós vamos lá agora para Isaías 59, do 1 ao 2. Dá um giro aqui para não... Eis que a mão do Senhor não está escolhida, para que não possa salvar, nem... eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça, porque as vossas mãos não estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falaram mentiras, e a vossa língua proverá maldade. Profere maldade, isso mesmo. Então, só corrigindo ali, para que vós não ouçam... Não, Victor, aqui, ó. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, tá? Não é que não estão. Então, quando ali diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem os ouvidos do Senhor não estão agravados, na minha Bíblia diz, mas o que quer dizer isso? O Senhor, ele não está com a mão assim e nem está surdo dos ouvidos. Ele está com a mão assim, por quê? Porque ele quer nos abençoar, ele quer derramar as bênçãos dele sobre nós. Talvez, muitas vezes a gente pensa assim, mas por que tudo isso está acontecendo na nossa vida? Por que tudo isso está acontecendo nas nossas vidas? Por que acontece tanta coisa ruim? Por que tem tanta maldade no mundo? Se eu sou tão bonzinho, não faço mal para ninguém, eu tento fazer as coisas certas, mas mesmo assim, muita coisa errada acontece com a gente. Mas é por causa disso, crianças, por causa desse pecado de Adão e Eva que entrou no mundo. Então, não adianta, todos nós pecamos, sim, mesmo que a gente não queira pecar, a gente peca porque já vem com a gente, já está no nosso DNA, já vem desde o nosso nascimento, o pecado já nasce conosco.
Mas o Senhor, Ele quer sim nos abençoar. Ele não é um Deus ruim, que Ele gosta de ver a maldade, que Ele gosta de ver gente morrendo, que Ele gosta de ver gente na miséria. Não, nosso Deus não é assim. Mas nós é que fizemos isso conosco. Nós é que trouxemos todos os dias essas coisas ruins para nós. Porque já vem conosco. Ah, mas tia Adriana, mas eu faço, mas eu desobedeço de vez em quando, faço uma coisinha errada de vez em quando. Mas é isso. Lembra da música, o tijolinho? Um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho. Daqui a pouco está o quê? Está um murão. Se torna. Então, o pecado, hoje eu faço um pouquinho, não me arrependo, não peço perdão, deixo quieto, deixo como está. Amanhã eu faço de novo, esqueço, deixa quieto como está. E quando vê o muro está tão alto, que nos encobre de Deus. E a mão de Deus já não consegue mais nos alcançar. As bênçãos do Senhor não conseguem mais nos alcançar. Vocês imaginam um guarda-chuva? Um guarda-chuva, ele serve para quê? Quando a gente sai na chuva, para a chuva não nos molhar, para nós não nos molharmos da chuva. Mas se nós fecharmos o guarda-chuva, o que acontece? A chuva vai cair diretamente em nós vamos nos molhar. E é assim com o Senhor. Assim são as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Quanto mais pecados nós fizermos e não nos arrependermos, não pedirmos perdão aos aqueles com quem a gente magoa, quem a gente fere, é como se fosse um guarda-chuva aberto. O Senhor está mandando bênçãos, quer abençoar, mas não chega até nós. Chega no guarda-chuva e escorre. É isso que acontece com a chuva, não é? É a mesma coisa com a mão do Senhor. E aí, muitas vezes, a gente pede, a gente ora, pede para o Senhor. O que acontece? O Senhor não manda nada. A gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Por quê? Também por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor não está surdo, Ele está ouvindo. Ai, filhinha, estou te ouvindo sim, mas eu não tenho como fazer nada. Olha o que tu está fazendo. Olha por onde está indo. Olha o que tu está assistindo. Isso são coisas de uma pessoa que diz que me ama, isso Deus falando. Isso são coisas que uma pessoa olha e diz que me ama, olhando essas coisas, assistindo essas coisas tão feias na internet, entrando em coisas que não edificam, não falam nada de mim. E aí de noite depois vem e diz que me ama e pede para eu abençoar ainda. Poxa, magoa as pessoas o dia inteiro, fere as pessoas, fala mal das pessoas, vai na casa de um, fala mal daquela pessoa, vai na casa daquela pessoa, fala mal daquele, faz aquela, sabe? Aquele monte de fofoca, um monte de coisinha, e isso tem entre crianças também, que eu sei. Eu já fui criança, e eu sei que é assim. Né? A gente tem um amiguinho que a gente fica falando, aquele lá, sabe, né, Cecília? Ai, ou fala vai para a professora, isso mesmo, né, Cecília? Aí, tá vendo? Aí, vamos conversar em casa. Aí fala para a professora, vai lá, dedura lá o coleguinha para a professora, depois vai lá no coleguinha, meu melhor amigo, minha melhor amiga. Será? E aí? E pior de tudo, que nem pede perdão depois, né? Sabe que fez errado e não vai lá se arrepender e nem pedir perdão. Que coisa feia, né? Vamos lá, então, para Romanos 5,12, que eu não quero me estender muito. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De novo, todos pecaram, e por isso todos vão morrer. Não tem jeito, todos vão morrer. Mas o que não pode acontecer é nós morrermos sem nos arrependermos. Porque se nós morrermos sem nos arrependermos, infelizmente, eu vou dizer para vocês, não quero assustar vocês, mas é a realidade, é o que a Bíblia me diz. Nós vamos para o inferno. E lá no inferno, não é como aqui, no céu, onde as ruas são de ouro, onde não vai mais haver dor, não vai mais haver tristeza, não vai mais haver doença. Se nós morrermos com o coração assim, cheio de amargura, cheio de mágoas, cheio de não nos arrependermos das coisas erradas que nós fizemos, desobediência, principalmente a Deus, o que vai acontecer? A gente vai para esse lugar que eu falei, nós vamos para o inferno, infelizmente, e lá a dor é constante pela eternidade toda.
Não vai, lá vai haver, sim, vocês imaginam alguém assim te atormentando uma vida inteira, todos os dias, o dia todo, a noite inteira, toda. Vocês imaginam fogo para todos os lados. É um lugar horrível, horrível de estar. Eu não quero ir para esse lugar. Eu espero que vocês também não queiram ir para esse lugar. Mas nós só vamos para esse lugar se o nosso coração continuar assim, ó. Se o nosso coração continuar sujo do pecado, da desobediência. E não são assim só pecadinhos de, desobedeci a mãe hoje. Falei uma mentirinha hoje. Não, gente, são pecados, esses também, claro. Mas tem muito mais pecados assim que a gente acha, às vezes, que não é tão importante e que, na verdade, vai fazendo o quê? As manchinhas, vai sendo aqueles tijolinhos que vão manchando o nosso coração, que vão ficando ali dentro, e aí vai tirando o espaço que é de Deus, que seria do Senhor. Né? Lembra que eu falei semana passada que o Senhor ele não divide o coração com ninguém, muito menos com o pecado. E aí vai ficando ali. Mas também, semana que vem eu vou explicar para vocês como a gente faz para o nosso coração ficar assim, clarinho, branquinho. Para ele ficar limpinho, ficar purinho. Para não haver mais o pecado ali dentro. Como a gente faz para a gente se livrar do pecado. Tá? Hoje nós falamos deles, tá? Tudo sobre o pecado mesmo. Mas semana que vem... Venham com a gente de novo, fiquem conectados com a gente de novo, que eu vou falar para vocês, vou explicar para vocês como a gente faz, então, para... mesmo que eu não queira pecar, eu peco. Como isso? E o que eu faço? Como faz? E agora? Não se preocupem que tem solução, sabe por quê? Porque o Senhor fez um plano perfeito. E o plano perfeito do Senhor só não vai para esse lugar aqui quem não quer. Porque o Senhor não vai obrigar ninguém a ir para o céu. E Ele também não vai puxar a pessoa lá que está indo para o inferno. Porque a pessoa escolheu. Sabem aquela passagem que fala dos dois caminhos? O caminho estreito e o caminho largo. O estreito leva para Jesus. E o largo leva para perdição, para o inferno. É forte hoje, né, tia Adriana? Tia Adriana está falando de, nossa... para o inferno agora. Não. Você só vai para o inferno se você quiser. Vai depender das tuas escolhas. Mas criança, o pai, a mãe talvez falou, a professora, de repente, de alguma outra escola bíblica falou que a criança é anjinho, não vai para o inferno, só vai para o céu. Não. A partir do momento que você sabe o que é certo e o que é errado, você vai sim, pode ir sim para o inferno ou para o céu. Vai depender das escolhas que você fizer. Semana que vem eu vou ler para vocês ali onde está escrito que pequenos e grandes vão ser julgados no dia em que Jesus vier para buscar a sua igreja. Amém? Então, crianças, espero que vocês não fiquem assim assustados com a palavra de hoje, porque é a palavra do Senhor, é o que a Bíblia me diz, tá? E que vocês reflitam essa noite e pensem, o que eu tenho feito de errado? Será que eu tenho me arrependido de todas as coisas erradas que eu tenho feito? Será que existe arrependimento real no meu coração, de verdade no meu coração? Ou eu peço perdão lá só porque o pai pediu, porque a mãe pediu, porque a professora mandou? Por quê? Será que esse arrependimento que a gente tem tido no nosso coração é para que a gente tenha de novo essa comunhão com Deus? Que a gente esteja perto do Senhor? Será que é para isso? Então, que a gente possa essa noite estar pensando, refletindo esse final de semana, essa semana, e que semana que vem vocês voltem, nós vamos voltar aqui de novo e vamos continuar com o plano perfeito do Senhor Jesus. E vocês vão ver que no final realmente é um plano perfeito, que Deus fez para que todos possam ir a esse paraíso lindo e maravilhoso, mas acho que é melhor, vai ser mais bonito do que o paraíso que Adão e Eva estavam e moravam.
Amém? Então, eu quero orar com vocês. E se vocês quiserem agora colocar a mão no seu coração e pedir perdão para Deus de todos os erros, todos os pecados que vocês cometeram até hoje, então eu convido vocês para colocar a mão no seu coração e aí de casa mesmo. Pode ser, não precisa ser em voz alta, pode ser baixinho mesmo. Eu quero que vocês repitam comigo essa oração, então, de arrependimento. Amém? Senhor meu Deus, Senhor, eu entendo agora que eu nasci, Senhor amado, sim. Nasci com um pecado, que eu sou, Senhor amado, descendente de Adão e Eva, e por isso que muitas vezes eu faço as coisas erradas, mas eu sei que está errado, mas mesmo assim algo me impede de fazer o certo. Senhor, eu venho diante de Ti agora e quero colocar o meu coração, Senhor amado. Quero abrir o meu coração a Ti. E eu quero Te dizer que eu me arrependo. Eu me arrependo de todas as coisas erradas, de todos os pecados que eu fiz. Me arrependo de ter magoado pessoas. Me arrependo de ter te desobedecido. Eu me arrependo de ter, Senhor, aberto talvez coisas na internet, olhado para coisas na internet em que eu sei que eu não deveria ter olhado, mas mesmo assim, eu abri os meus olhos e olhei. Eu quero te pedir perdão, Senhor. E eu quero que Tu limpe o meu coração. E eu quero que Tu me mostre, através do Teu Espírito Santo, todos os dias, que Tu possa ser um sino, como um sino na minha mente. E cada vez que eu for fazer algo de errado, que Espírito Santo, Tu estejas como um sino dentro da minha mente, me alertando e mostrando que não é este o caminho que eu devo seguir. Senhor, dá-me um coração obediente. Um coração obediente a Ti. Um coração obediente aos meus pais. Me abençoa, Senhor, que eu possa crescer em graça e em sabedoria. Derrama as Tuas bênçãos sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre a minha casa. Que o meu guarda-chuva possa estar sempre fechado para receber as Tuas bênçãos e sempre aberto para negar o pecado. Que eu possa resistir ao nosso inimigo chamado Satanás, para que ele fuja de nós, assim como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te peço, Senhor, que fique conosco, que nos acompanhe durante toda esta semana e que eu venha preparado, semana que vem, para continuar entendendo o Teu plano perfeito. Em nome de Jesus, amém.